Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. O tema do programa vai ser a medida provisória 984 do governo federal, que trata do assunto dos direitos de transmissão para o clube mandante e outros aspectos também. Para debatermos sobre este tema, que vai mexer e já mexe com todo o futebol brasileiro, em especial aqui no futebol carioca, no futebol do Rio de Janeiro, temos as presenças do presidente do Sindicato de Atletas Profissionais do Futebol do Estado do Rio, Alfredo Sampaio, e também do jornalista Ricardo Moreira, da Super Rádio Tupi. Alfredo Sampaio, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Obrigado, Rui. Prazer estar com você e com o Ricardo mais uma vez nesse bate-papo aí. Com certeza. Ricardo Moreira, conhecido como Tigrão, da Super Rádio Tupi, mais uma vez, obrigado também pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço, Rui, um abraço a você, um abraço também para o Alfredo Sampaio, à frente do sindicato, ele que luta tanto, né, pelas melhores condições dos nossos atletas do Rio de Janeiro. Com certeza. Bem, a medida provisória 984, que foi editada pelo governo federal, ela poderá ou não caducar, quer dizer, deixar de existir a partir do dia 18 de agosto. Mas já trouxe muita controvérsia aqui no futebol do Rio de Janeiro, na disputa do Campeonato Carioca. Fez até com que a TV Globo, que tinha os direitos de transmissão da competição até 2023, o Campeonato Carioca abrisse mão, rompesse o contrato, porque o Flamengo transmitiu, através da Flá TV, jogos do Campeonato Carioca. E eu quero começar com o Alfredo Sampaio, que preside o Sindicato de Atletas Profissionais de Futebol aqui do Estado do Rio de Janeiro, que tem demonstrado muita preocupação em relação ao fato. E não é só o sindicato aqui do Rio, não. Vários sindicatos têm demonstrado preocupação. Alfredo Sampaio, por que essa preocupação em relação a essa MP, a medida provisória? Então, Rui, na realidade a medida provisória ela caiu no nosso colo, assim, no colo dos atletas, de uma hora para outra, e foi uma surpresa desagradável, digamos assim, porque da forma que ela está editada, ela retira o pagamento do direito de arena da obrigatoriedade de ser feito através das entidades sindicais. E isso, para o nosso entendimento e dos atletas também, isso, além de ser um retrocesso, é uma insegurança enorme que está trazendo para todos os atletas. Porque nós já temos o exemplo dos anos 90, quando esse modelo era usado. Os atletas, os clubes recebiam o direito de arena, não passava pelos sindicatos, e o que ocorria é que o dinheiro entrava no clube e o clube não repassava aos atletas. E isso gerava uma série de ações trabalhistas, os clubes aumentavam suas dívidas. Então, em 95, o Ricardo Pinto, goleiro do Fluminense, me procurou e externando tudo isso, nós entramos com uma ação, essa ação virou um acordo em 2000, em 2001 nós passamos a pagar e esse acordo depois entrou na Lei Pelé na mudança de 2011. Então, hoje está na lei, no artigo 42, que o pagamento deve ser feito através da entidade sindical. E isso foi feito para dar segurança ao atleta, para que ele tenha noção de quanto, primeiro, do seu recebimento e saber em cima de qual valor ele está recebendo, que é o nosso papel. Então, há 20 anos, isso funciona de forma perfeita. Nunca tivemos problemas aqui no Rio, zero de problemas com relação ao repasse do Arena aos atletas. E tem um outro aspecto que eu acho que vai ser negativo também para o clube se voltar e para o próprio governo federal, porque hoje os clubes eles continuam endividados, com raras exceções, eles continuam muito endividados. Então, é natural que a gente pense que o dinheiro, ao entrar de novo para dentro do clube, ele não será direcionado aos atletas como não era nos anos 90, e lá também os clubes já estavam endividados. Então, o que vai acontecer com isso? Os clubes vão voltar a ter uma série de ações trabalhistas e nunca mais vão sair dessa inadimplência. Eu acredito até que no primeiro momento, eles podem, um ou outro pode até pagar, mas a gente já sabe que ao longo do tempo não vão pagar. E como é que você trabalha com 2, 3 meses de salário atrasado, como é que você vai pagar o Arena em dia? Então, tem uma série de questões que o governo federal não ponderou ao expedir a medida provisória. O próprio governo vai ter problema, porque você vê,
nos últimos 5 anos, se você juntar todos os sindicatos nacionais, nós fizemos um recolhimento de impostos de renda retido na fonte em algo em torno de 130 milhões. Então, isso é dinheiro do governo. E, naturalmente, isso também não vai ser feito pelos clubes. E aí vai ter o Profut 1, já teve o Time Mania, vai ter o Profut 1, 2, 3, 5, 10, e não vai sair. Então, eles mexeram numa coisa que estava dando certo. E eu acredito que o presidente Bolsonaro ele deve ter sido, não sei se induzido, influenciado, eu não sei, poderia ser falta de respeito eu falar dessa forma, mas, enfim, eu acho que ele deveria ter nos escutado. Como ele tem uma rejeição a sindicatos, talvez isso pode ter pesado. E, de certa forma, eu também acho que a rejeição dele é correta, porque a gente tem muito sindicato complicado mesmo no Brasil, mas tem o Sindicato do Rio, por exemplo, a maioria conhece, sabe que faz um trabalho correto. Então, assim, eu acho que ele deveria ter nos ouvido. E eu acredito que possa ter tido também uma influência do Flamengo nesse sentido, porque o Flamengo hoje ele já tem uma prática de negociação de contrato, digamos assim, que ele insere o valor do direito de arena passa a ser parte da remuneração salarial. Ou seja, um atleta que lá, sei lá, ganha 100 mil por mês, ao final do ano, ele teria 1.200.000 de pagamento de contrato e mais X do direito de arena, que são verbas que não se comunicam. Uma é verba de natureza civil, outra é trabalhista. Só que o Flamengo hoje, principalmente com esses jogadores que vêm do exterior, ele já tem essa prática. Ele usa o arena como verba para compor o acerto total do contrato. Então, assim, eu não sei se isso foi também direcionado, já que o Flamengo comandou essa questão das transmissões, do direito do mandante, que nós não discutimos, não compete a nós falar, ao sindicato falar sobre isso, mas ele pode, talvez, também ter legislado nessa direção e o governo juntou a rejeição aos sindicatos e essa possibilidade e fez uma medida, no nosso modo de ver, equivocada. E hoje, por exemplo, eu já tenho nós já fizemos um abaixo-assinado aqui dos atletas do Rio, o Brasil todo está fazendo, que nós vamos encaminhar ao próprio presidente, vamos encaminhar ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e aos deputados para mostrar que o desejo dos atletas não é esse. Porque, Rui, assim, estou me estendendo só para ficar, talvez, para ficar bem claro. Pois não. Hoje, se um atleta vai para a justiça cobrar seus direitos, existe aqui o ato trabalhista, que vocês devem saber o que é, que dos valores que os clubes recebem, das rúbricas que eles têm de receita, 15% é destinado para pagamento de ações trabalhistas. Só que o cara entra nessa fila, ele demora 15 anos, 10, 15 anos. Ou até sair. Mais, né, Alfredo? Ou até mais. Então, assim, o cara que recebe o Arena 48 horas depois de terminado cada competição, vai passar, talvez, a receber o Arena, que ele receberia hoje, daqui a 10, 12, 15 anos, talvez. Então, assim, eu costumo dizer, Rui, que o Arena é o dinheiro mais certo que o atleta tem, porque ele sabe que ao final de cada competição, 48 horas depois, ele está recebendo. Então, acho que mexeram numa coisa que estava dando certo e a nossa esperança é que ou não vote, e se votar, haja um entendimento lá da casa que, pelo menos, deva ser desmembrado. Essa ponto do Arena e o ponto também do contrato de 1 mês, que aí, se der tempo, eu falo também. Com certeza. O Ricardo Moreira, o que parece, pelas palavras do Alfredo Sampaio, o que parece não houve um diálogo, isso aí já ficou bem claro, e o Alfredo até confirmou no depoimento que deu aqui, no nosso bate-papo, que não houve um diálogo do governo federal com os clubes interessados na matéria, que os clubes são interessados na matéria, as federações, a própria CBF, foi um negócio assim, vindo de cima para baixo com o apoio do Flamengo, porque um dia anterior, o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, esteve com um pequeno staff rubro-negro lá em Brasília, no Palácio do Planalto, almoçou com o presidente Jair Bolsonaro, e no dia seguinte houve essa edição, a assinatura da medida provisória. Qual é a tua opinião em relação a essa MP 984, Ricardo Moreira? Rui, algumas coisas devem ser observadas nisso aí. Antes dessa MP 984, nós temos a PL 68/2017, lá no Senado, que trata exatamente sobre esse tema e está engavetada. O projeto de lei 68 de 2017 está no Senado Federal para ser votado e até hoje nada foi feito.
Todo mundo sabe que o presidente Bolsonaro não morre de amores pela TV Globo. A pergunta que eu faço é o seguinte: essa MP, ela foi assinada em favorável aos clubes ou contra a TV Globo? Porque isso atinge direto a detentora do direito de transmissão. Para você ter uma ideia, dos 10 jogos de rodadas, nós temos 20 clubes na Série A, são 10 rodadas, são 10 jogos por rodada. Desses 10 jogos, a TV Globo já tinha o direito de escolher 1 TV aberta, 2 Sport TV e 7 Premier. E o que a TV Globo estava fazendo inteligentemente? Porque é uma visão comercial, né? O que o Grupo Globo fazia? Ele colocava os clubes de maiores torcedores, no caso específico, Corinthians e Flamengo, para jogar no pay-per-view. Por quê? Porque haveria uma demanda muito maior de torcedores para comprar aquele pacote para assistir o jogo do Flamengo e do Corinthians. E os clubes ganham para isso. Oi? Os clubes também ganham por isso. Quanto mais se vende, mais os clubes ganham. Exatamente. O presidente do Flamengo, atento a isso, atento a essa questão comercial, e sentado numa condição de presidente de um clube que detém 3 vezes a população de Portugal, ele vislumbrou um oásis também a seu favor. Essa questão da medida provisória, particularmente falando dessa questão dos jogadores do direito de arena, isso, pelo que o Alfredo falou, abre um oásis enorme para quem tramita e milita no direito esportivo. Vários advogados vão trabalhar nisso aí, no auxílio aos jogadores, que, como o Alfredo falou, vão deixar de receber. Então, assim, a pergunta que eu faço é o seguinte: essa medida provisória, ela foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em prol dos clubes ou contra a TV Globo? Porque a TV Globo diretamente é prejudicada nisso. Eu me reporto lá no ano de 2000, você sabe disso, da decisão do torneio João Avelange, quando no jogo final Vasco e São Caetano no Maracanã, o Vasco entrou com a logo do SBT, porque o Igor Miranda havia brigado com a TV Globo. Então, de lá depois a lei foi modificada. Depois a lei foi modificada, a chamada Lei Pelé, que proibia empresas de comunicação patrocinarem no uniforme dos clubes. Exatamente. E eu chamo a atenção, Rui, você falou que essa medida provisória ela tem que ser votada até outubro, e em outubro nós estaremos com o Campeonato Brasileiro em andamento. Se essa medida provisória for votada no Congresso Nacional, como é que ficam as rodadas do Brasileiro com relação aos direitos de transmissão? Vai virar uma bagunça danada. Hoje a Tânia ela tem direito também a jogos do Campeonato Brasileiro. Nós temos na primeira rodada, nós temos Vasco e Palmeiras. O Vasco do Grupo Globo e o Palmeiras do Grupo Tânia, da TNT, que também tem o direito de transmissão. Deve transmitir 76 jogos desse Campeonato Brasileiro, a Tânia, através da TNT. Então vai ser uma bagunça muito grande. No andamento do Campeonato Brasileiro, nós poderemos ter uma bagunça muito grande. Inclusive, essa própria tabela que foi emitida pela CBF já dá mostra de que teremos confusões. Na terceira rodada você tem Curitiba e Flamengo. O Curitiba assinado com a Tânia. O Flamengo tem, obrigatoriamente, contrato com a TV Globo até o ano de 2023. Isso tudo poderia mudar a partir de 2024. Enfim, a gente está vislumbrando uma situação muito grande para os clubes no quesito transmissão e, como o Alfredo falou, na questão dos atletas. Repito, pelo que o Alfredo falou, eu estou vislumbrando o seguinte: se eu sou um advogado trabalhista e tenho conhecimento da área jurídica esportiva, para mim vai ser uma delícia, porque o que vai ter de jogador pleiteando seus direitos vai ser uma delícia para os advogados. Com certeza, É um assunto que deveria ter sido debatido, feito audiência pública, com a presença de dirigentes de clubes, dirigentes de entidades, sindicatos, né, de atletas profissionais, sindicato de clubes, a própria CBF, as federações que também são interessadas nessa matéria, mas o assunto veio assim, de cima para baixo, e aí o debate começou a ser formado, quando deveria ter sido formado antes, para que houvesse um entendimento, e aí sim se publicaria, se editaria a medida provisória, depois se colocaria para ser votado, né, na Câmara, no Senado e depois em votação final no Congresso Nacional. Já já nós vamos voltar no Arena Esportiva sobre este tema, a medida provisória 984, com o Alfredo Sampaio, que é o presidente do Sindicato de Atletas Profissionais de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e o jornalista esportivo da Super Rádio Tupi, Ricardo Moreira. Já já, no Arena Esportiva.